Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi, toda semana aqui com vocês com um novo tema sobre espiritualidade, trazendo assuntos, trazendo discussões, trazendo pessoas para a gente conversar, enfim, sempre uma novidade aqui para vocês. E você, André, como é que você está? Olá, Daniel, eu estou ótima, desejo que todos estejam também muito bem, que o universo maior chegue até vocês, trazendo sempre boas informações. E o tema de hoje é muito especial, né, Daniel? Nós vamos falar de registro acástico. E assim como todas as semanas a gente vem trazendo temas para se aprofundar neste conhecimento maior. Então vai ser um prazer estar com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos para esse tema maravilhoso hoje de arquivos acásticos. E não se esqueça, deixe o seu like aqui já desde agora, se você curte o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber os novos conteúdos, comente, participe. O canal é nosso. Vamos então começar esse tema de hoje, que temos muita coisa para falar, né, Andréa? Mas deixa aí você dar o pontapé inicial para a gente começar a discutir. Vamos lá. Primeiro, a grande curiosidade que, conversando com as pessoas aqui no dia a dia, a gente percebe uma dúvida, né? O que é o registro acástico? Depois eu vou ter outras perguntas para você, mas nesse momento eu gostaria que você explicasse para nós o que é esse tal de registro. Todos nós temos? Registro acástico. Na verdade, esse nome ele faz referência a uma memória universal, por assim dizer. Nós temos que entender que no universo nada acontece pelo caos. Tudo é organizado, tudo é projetado, tudo é planejado, tudo tem sua razão de existir. Então, as coisas que acontecem na nossa vida pessoal, as coisas que acontecem na vida das outras pessoas, dos outros países, do planeta, do cosmos, do universo, de todas as dimensões, tudo o que acontece em todo lugar do universo, em qualquer dimensão que a gente queira imaginar, é importante. E se é importante, se faz parte do todo, e se esse todo é infinito, esse todo é completo, nada disso se perde. Aí começa o conceito de arquivo acástico. Ou seja, todas as coisas que acontecem, vamos falar aqui da nossa vida primeiramente, seja, né, o movimento que eu fiz aqui com a mão, seja cada palavra, seja cada respiração, seja cada pensamento, seja cada ação que a gente pratica, cada coisa que a gente olha, às vezes nós não vamos nos lembrar de tudo isso. Como agora mesmo, não lembro mais exatamente como eu respirei, eu não lembro mais exatamente como eu me mexi, eu não sei, eu não tenho informação aqui de como meu coração batia há um minuto atrás, mas toda e qualquer informação está sendo guardada, está sendo arquivada, faz parte do universo e estas informações, então, são guardadas naquilo que nós chamamos de arquivos acásticos. Então, eu acredito que essa é a ideia principal por trás do conceito de arquivos acásticos, onde estão guardadas todas as informações universais. Entendi. Mas diz uma coisa, todos os registros, todas as nossas existências individuais, elas estão guardadas, arquivadas em um determinado lugar e há uma coordenação que vai fazendo isso por nós. E assim, para que existe esse arquivo? Então vamos lá, vamos por partes, né? Então, em primeiro lugar, nossas vidas passadas, né? Ou seja, estão sendo arquivadas logicamente, não apenas nossa vida atual, mas nossas vidas passadas. Eu posso não me lembrar agora exatamente detalhes dessas vidas, eu posso não saber quem fui, e se a gente vai para trás na nossa evolução espiritual, nós vamos chegar em momentos que a gente nem humano era. Então são muitas informações que existem desde o momento em que a gente, né, surgiu da nossa criação, da nossa manifestação como almas individuais, como consciências individuais, até hoje. Então, essas informações, falando aqui agora da nossa humanidade em relação a vidas passadas, estão guardadas, devidamente catalogadas.
Se a gente pega, por exemplo, tem um livro do Chico Xavier, né, escrito pelo espírito André Luiz, né, psicografado pelo Chico, escrito pelo André Luiz, que remonta justamente essa situação onde ele conta a história, né, de uma pessoa que morreu e que está ali no nosso lar, está ali, e ali no nosso lar ele percebem que há uma necessidade dele ter informações sobre sua vida passada. E então pedem autorização para um departamento específico dentro do nosso lar, para que esse departamento libere informações sobre a vida passada desta pessoa. Então é curioso a gente pensar nisso, né? Porque nesse trecho nós temos ali uma representação, por exemplo, do que é um possível arquivo acástico, do que é um arquivo acástico. Ali é um arquivo acástico que está em nosso lar, que é justamente o arquivo. Ele tem ali todas as fichas, né, guardadas, todas as informações sobre as pessoas que estão ali no nosso lar, que estão sob a coordenação do nosso lar. Então, olha que coisa interessante, né? Ou seja, a gente vê que tudo é organizado. Nada é um acaso. Você não foi parar lá em nosso lar. Quem está no nosso lar não foi parar lá por acaso. Como é que você tem minha ficha aí? Não é por acaso? Nada é por acaso. Ou seja, a gente já sai, muitas pessoas falando de nosso lar aqui, de uma colônia espiritual, elas já saíram do nosso lar, voltaram, enfim, tem uma ligação com aquilo. E esses arquivos todos estão lá. Não é só nas colônias espirituais, não é só no nosso lar que nós vamos encontrar informações sobre as nossas vidas passadas. Nós vamos encontrar informações sobre as nossas vidas passadas em vários lugares diferentes, né? E esses lugares são genericamente chamados de arquivos acásticos. Perfeito, mas me passa a ideia desse registro como se fosse uma coisa, assim, só deste plano. Não, você falou de colônias espirituais, tudo bem, mas de coisas ligadas ao planeta Terra, por exemplo. Esse registro poderia ser acessado de outros sistemas que eu possa ter vivido, que qualquer pessoa possa ter vivido em outro sistema, não necessariamente nesse sistema planetário. Está tudo ali, o universo em sua inteligência, ele arquiva tudo isso para que a gente possa acessar quando necessário? Sem dúvida. Então, veja só, né, o exemplo que eu dei do arquivo acástico do nosso lar, por assim dizer, é um arquivo acástico limitado, né? Ou seja, ali referente ao planeta, à vida dessas pessoas, a uma colônia específica. Mas existem arquivos acásticos, e esse é um ponto muito interessante, né? Existem muitos arquivos acásticos diferentes, inclusive com tecnologias diferentes. Inclusive, por exemplo, você pega um de nosso lar, foi preparado por quem? É um arquivo acástico preparado pelos mentores, pelos organizadores de nosso lar, ou seja, é todo um centro administrativo de uma colônia espiritual específica onde você tem esses arquivos. Mas esses arquivos acásticos, eles se encontram em vários níveis do universo, em vários níveis dimensionais. Então, nós temos arquivos acásticos muito superiores, por exemplo, que estão guardando, por exemplo, as informações de que existe um planeta Terra. Este planeta Terra tem uma colônia chamada Nosso Lar. Essa colônia chamada Lar tem um pequeno arquivo acástico relativo àquelas pessoas que encarnaram. Nesse arquivo acástico tem tais e tais informações, mas eventualmente não tem outras informações. Enfim, perceba que coisa interessante. Nós temos níveis diferentes de tecnologia de arquivos acásticos. Nós temos níveis diferentes de qualidade de arquivos acásticos. No final das contas, toda e qualquer informação que a gente quiser sobre o universo, ou que uma galáxia distante queira saber sobre o planeta Terra, ou sobre a nossa vida individual, está devidamente registrada no arquivo acástico. Ou nós mesmos, indo para outros planos maiores e querendo ter informações sobre nossas vidas passadas, como você comentou, nós teremos acesso a outros arquivos acásticos também, contendo todas essas informações. Então, olha a riqueza, né, de detalhes disso, mas tudo está devidamente registrado sempre. Entendi, achei bem interessante essa organização que o universo traz para nós, porque aqui neste plano a gente percebe que a mente precisa de uma organização para ela poder trabalhar melhor, né? Às vezes a gente trabalha com agenda, com diário, a gente mesmo se organiza, e quando a gente não se organiza no mundo material, na nossa casa, no nosso escritório, nos nossos afazeres pessoais, parece que tudo fica meio embolado. E aí, conforme você foi falando,
Eu fui pensando exatamente isso, eu falei, para a gente poder compreender esses registros como um todo, que eles são muito maiores do que essa existência em que eu me chamo André, em que você se chama Daniel, as coisas foram amorosamente arquivadas ali. E, Daniel, a pergunta é, quando há um processo reencarnatório, eu estou lá na entrevidas, não estou aqui, não vim para cá ainda e vou vir para cá ou outra encarnação qualquer. Nesse momento é que há um acesso aos registros para que eu possa me organizar e dizer, eu vou viver em tal país, com tal família de alma, assim, assim. É nesse momento em que eu acesso esse arquivo para que ele traga as informações necessárias para construir novas oportunidades de vida? Excelente pergunta, né? Esse é, sem dúvida, um motivo, um momento muito próprio para você realmente acessar os arquivos akáshicos. É um momento muito propício para isso. Por quê? Porque se você está preparando, né, um planejamento de vida para uma nova encarnação, é fundamental que você entenda de onde você veio, né? Ou seja, quais são exatamente as suas deficiências ainda, as suas imperfeições, as suas necessidades de aprendizado. E isso vai estar registrado na história, na sua história de vida. Então, analisando essa história de vida, analisando quem você foi, o que aconteceu, vamos dizer, né? Ou seja, você teve não só a última encarnação, vamos dizer que você está lá para vir para uma encarnação, mas na sua última encarnação, você eventualmente conseguiu alguns méritos, conseguiu algumas evoluções, e outras coisas você não conseguiu evoluir. Então você precisa entender, peraí, lembra essa última encarnação que você não conseguiu isso? É porque numa encarnação anterior ainda havia acontecido aquilo, e na anterior aquilo. Então a gente entende essa sequência e consegue construir uma encarnação melhor planejada. Existem espíritos, né, ou seja, em grandes, por exemplo, a gente falou de nosso lar. Como nosso lar, existem departamentos de reencarnação, departamentos voltados à reencarnação, onde você tem, vamos dizer assim, especialistas em não apenas a extrair essas informações dos arquivos akáshicos, como também estudar e trabalhar para discutir com a sua consciência, com o seu eu superior e tudo mais, essas informações para preparar a sua nova vida. Então, tudo é muito planejado. E esse é um momento, sem dúvida, importante. Mas não é o único. Existem outros momentos na vida em que a gente pode acessar. Porque, assim, no universo, tudo tem uma razão. A curiosidade, em geral, puramente a curiosidade, dificilmente é uma razão espiritual para te permitir a ter informações. Seja sobre sua vida passada, seja sobre espiritualidade, seja sobre o que for. Então, o que acontece? Normalmente, você tem um motivo para lembrar detalhes de vida passadas, para você ter acesso a certas informações akáshicas. Então, são coisas que têm um motivo. Que motivo que é? Por alguma razão, hoje é importante que você acesse isso para que você consiga desbloquear um trauma, para que você consiga retirar de dentro de você um certo medo que você tem que você não sabe explicar, uma fobia, para que você consiga compreender melhor a você e com isso se transformar melhor, para que você, enfim, para mil motivos diferentes, mas tudo tem que ter um propósito, uma razão. E quando você tem esse propósito, essa razão, muitas vezes você vai ter acesso a arquivos akáshicos também em vida. Então é muito comum você ter acesso a arquivos akáshicos, por exemplo, enquanto você está dormindo, né, durante o sonho, onde nós temos uma liberdade maior para o plano astral, a gente faz muitas atividades lá. E quando necessário, nós podemos sim acessar arquivos akáshicos lá e voltar com essas informações mais fortes, ainda que no nosso inconsciente, mas mais, né, vivas dentro de nós. Ou então a projeção astral, a viagem astral. Uma das funções da viagem astral é justamente a gente conseguir ir acessar arquivos akáshicos, pegar informações que nós estamos precisando sobre nós, sobre a vida, sobre o universo, né, perguntas que às vezes eu quero entender sobre quem eu sou, onde eu estou, sobre as coisas. Então a gente pode, numa projeção astral, ir acessar arquivos akáshicos. Então tudo isso é possível, tudo isso faz parte. Então não é apenas entre vidas que nós acessamos, nós temos outras possibilidades de acesso também a esses arquivos akáshicos. E só observando mais uma coisa, que o universo, quando a gente fala de universo, o que é o universo em última instância? O universo em última instância é informação. É informação.
É como se fosse um grande banco de dados de informação. Isso é o universo. São informações de leis universais, são informações matemáticas, informações de vida, informações de energia, informações de como tudo interage, e tudo uma coisa ligando a outra nessa informação global. Nós somos informação. Quem é o Daniel, quem é a Andrea? Nós somos informação, ou seja, se você pegar as informações de tudo que nós somos, que aconteceu, que nós vivemos, que nós experimentamos, etc., você compreende as almas, você compreende o universo, você compreende as essências. E é por isso que não há informação que não seja importante. Porque nós somos uma soma de informações. A evolução do planeta é uma soma de informações. A evolução da galáxia é uma soma de informações. Se você perde as informações que estão no meio do caminho, por menor que seja, você perdeu a informação de um átomo. Esse átomo a gente não computou. A informação dele que estava lá na formação do sistema solar. Está faltando informação, não está completo, aquilo não se encaixa, não fecha mais matematicamente porque falta um átomo. Então, cada átomo, cada coisa é importante na informação universal, e daí a importância da gente guardar informações, né, de a gente arquivar informações que precisam ser acessadas em determinados momentos pelas consciências. E as consciências, nos seus vários níveis, seja humano, seja níveis superiores, vão acessar essas informações para trabalhos espirituais específicos. Que bom saber disso, né? Saber que a gente pode acessar esse registro também aqui durante a vida, né? Não precisa esperar mudar de plano ou fazer um novo planejamento para a evolução. Eu posso acessar a partir daqui. Aí me passa uma ideia, assim, que eu fiz um planejamento para estar aqui, eu cumpri aquelas coisas do planejado, e agora eu posso novamente acessar os registros e escolher mais alguma coisa para trabalhar. É por merecimento que nós acessamos todas essas informações? Seria assim? Sim, é por merecimento, né? O mundo espiritual funciona por merecimento, sempre. É aquela história, não adianta a gente ficar querendo pedir, pedir, pedir e não se movimentar para receber. Nós temos que ter o merecimento. E o merecimento, às vezes, é até o nosso próprio movimento em direção àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente acha que é correto. É a gente mostrar em atitudes, em palavras, em fé, em confiança, o que a gente quer realmente que aconteça, que a gente quer co-criar. E com isso a gente vai evoluindo e a gente vai merecendo certas coisas. Às vezes, vamos imaginar o seguinte, às vezes uma informação é importante para você realmente, vamos dizer, como eu falei, para você quebrar de repente uma fobia, uma situação que está te atrapalhando nessa vida. Mas por que te dão acesso àquilo? Porque por algum motivo você agora começou a merecer. Seja o motivo que for, seja porque você resolveu se transformar, porque você resolveu começar a se autoconhecer, porque você começou a fazer orações solicitando aquilo, e as orações são uma forma da gente se engrandecer e da gente merecer. Então, essas questões todas vão fazendo com que você mereça, mas a gente tem que buscar, correr atrás. É aquilo que a gente já comentou aqui, né? Ou seja, se a gente quer que a porta se abra, a gente precisa bater na porta, a gente precisa bater na porta. E quando a gente fala de arquivos akáshicos, é curioso, né? Porque há um merecimento não apenas para você acessar arquivos superiores, arquivos akáshicos outros do universo, como também há um merecimento para que você possa construir o seu próprio arquivo akáshico e acessar o seu próprio arquivo akáshico. A gente não para pensar, mas, por exemplo, a humanidade, vamos falar da humanidade aqui na Terra, encarnada. A humanidade encarnada, ela, conforme vai evoluindo sua tecnologia, sua inteligência, as suas ações, ela vai tendo merecimento de construir um arquivo akáshico próprio, cada vez mais desenvolvido, para que ela possa acessar, ela mesma possa acessar esse arquivo akáshico e possa, com isso, tirar vantagens e conseguir evoluir mais rápido. Então, vamos entender isso. O que acontece? Um homem das cavernas, ele tinha um arquivo akáshico próprio, porque o arquivo akáshico, veja, é uma necessidade da alma, do espírito, todo mundo faz, por isso são vários, em vários níveis evolutivos. Então, o homem das cavernas, o arquivo akáshico dele era pintar na parede da caverna. Ele pintava ali o mamute, pintava ali a caça dele, era uma forma dele registrar as informações que ele tinha na vida, e eram informações que podiam ser acessadas, né, por pessoas que olhassem aquela parede e que entendessem, então, que houve a caça, que houve isso, que houve aquilo. É um arquivo akáshico primitivo, mas inicial.
O homem foi evoluindo. Chegou no momento da sua evolução que ele teve grandes bibliotecas. Olha só, já há mais de 3.000 anos, você pega uma biblioteca de Alexandria, ali quer dizer, grandes bibliotecas com conhecimentos incríveis, conhecimentos fantásticos. O que acontece? Todos registrados em papel. Papel, tal. O que é uma biblioteca? Um arquivo acástico. Um arquivo acástico humano. Né? Ou seja, e por que a gente faz esse arquivo acástico? Para guardar informações. E por que a gente quer guardar informações? Porque a gente sabe da necessidade, da importância de acessar essas informações quando a gente quiser, quando a gente precisar. É o mesmo princípio do arquivo acástico universal. E aí nós vamos para a biblioteca para acessar as informações que a gente precisa, mas é preciso um merecimento de saber escrever, de aprender a escrever, aprender a humanidade, né? Aprender a fazer um livro, aprender a organizar uma biblioteca, aprender, né, a pessoa a ler, aprender tudo. Então é merecimento. A humanidade evoluiu. Chegamos hoje, nas últimas décadas, no arquivo acástico, uma tecnologia muito superior, que é a internet. O que é o Google hoje? O Google é um grande arquivo acástico moderno, onde todas as informações, ou seja, uma grande quantidade das informações da humanidade estão registrados. Se você perguntar lá o que é Plapliblum, aparece lá o que é Plapliblum e você nem sabia que existia e está lá. Ou seja, são as informações da humanidade que estão registradas na internet, nas nuvens, no Google, ou seja, então olha, já saímos de uma biblioteca e fomos para uma coisa que consegue abarcar vídeos, histórias comuns, às vezes vídeo da pessoa nadando na piscina, da pessoa bêbada na festa, vídeos de coisas importantes, né, de assuntos importantes, vídeos de coisas menos relevantes, mas, ou seja, a gente começa a registrar até besteiras do dia a dia. Então a gente pega o YouTube, pega o Google, estão lá registradas um monte de informações do dia a dia da humanidade. Por quê? Por que está lá? Porque a humanidade sabe, entende da importância de registrar as informações. Por que a gente registra? Para poder acessar. O que a gente faz toda vez que faz uma pesquisa no Google, faz uma pesquisa no YouTube? A gente está buscando acessar informações do arquivo acástico humano, do arquivo acástico da nosso planeta encarnado, que ainda é um arquivo acástico com uma tecnologia muito inferior às tecnologias superiores, mas jamais vista em termos da nossa humanidade encarnada. Então, veja, né? Aí a gente começa a entender claramente o que é um arquivo acástico. Eu acredito que ficou bem claro, sim. Eu só quero reforçar uma questão aqui da história do merecimento, porque se foi falando, eu marquei uma coisa aqui. Nós podemos mudar algo nesse registro? Já é um passado, já foi, está registrado. E eu acesso ele para ter o conhecimento do que eu vou fazer de hoje em diante. Mas eu posso mudar algo que já foi lá atrás? Bom, essa pergunta é bastante complexa de responder. Eu precisaria de umas 5 horas para responder. Mas, enfim, tentando ser bem objetivo, né? Vamos lá. O universo ele é feito de informações, como eu comentei. Se a gente fala desta dimensão, todas as informações, dimensão tridimensional, todas as informações na dimensão tridimensional, elas estão arquivadas como tendo acontecido. Então, se você muda essas informações, e há algumas maneiras de mudar o seu passado, mas você está registrando também a mudança. Então, você registra tudo. Então, na verdade, você tem até maneiras de mudar. Porque não é que não existe passado. Nós vamos entender isso, não existe passado. Então, eu falo assim, como é que eu vou mudar o passado? Você não vai mudar o passado, você vai mudar a sua percepção e a sua forma de acessar o seu passado individual. O seu passado individual é composto de um conjunto de informações do universo. Esse conjunto de informações que você usa, porque hoje eu penso assim, eu sou Daniel, então o meu passado é esse, né? Eu me formei em Direito, né? Então sou advogado, então eu não sou médico, eu sou advogado. Esse é meu passado que me condena para ser advogado e não médico. Se eu quiser ser médico, eu preciso trocar o meu passado. Ok. Então, eu estou preso a certas informações do meu passado. Eu posso mudar isso tudo. Eu posso experimentar, por exemplo, ser médico. A partir do momento que eu coloco no meu passado ser médico. Isso pode acontecer através de encarnações diferentes. Isso pode acontecer dependendo da situação na mesma encarnação. Enfim, não é um assunto longo, mas só para frisar. Então, o que acontece? Eu posso mudar, só que eu tenho um registro desta mudança neste mundo, neste universo tridimensional.
Mas quando eu mudo, mas eu não mudei, mas é tudo eterno no presente, não existe o passado. Você mudou sim, você mudou a ferramenta que você usa hoje para viver o seu presente. Se eu mudo meu passado pessoal, da minha percepção do passado, dessas informações, eu mudo minhas ferramentas para viver o presente. Daqui para frente eu vou ser médico e não mais advogado. Agora, quando eu saio dessa dimensão, vou para uma dimensão mais alta, eu estou falando de uma dimensão quântica, do universo quântico, de infinitas possibilidades, todas as informações de todos os infinitos passados e futuros já estão nesse universo. Então, aí eu não tenho, né? Aí eu volto de novo a não ter como falar de modificar. E aí eu começo a entender o que eu falei da área tridimensional. Eu começo a falar de acessar informações diferentes, acessar passados diferentes, acessar futuros diferentes, acessar realidades diferentes. Então, é com isso que eu vou trabalhar. Mas os arquivos akáshicos vão registrar tudo aquilo que uma consciência, menor ou maior, escolheu dentro de um universo quântico para realizar dentro do universo tridimensional. É bem interessante e profunda essa questão do tempo, né, do espaço-tempo, porque às vezes a gente se limita mesmo aqui na 3D, falar de passado, presente e futuro, mas quando a gente está falando de assuntos como esse, não dá para a gente limitar esta ideia, né? Limitar tudo, fatiar o tempo, não tem como. Você tem que... o que você me passou agora, eu estava pensando aqui, é como se fosse todo um contínuo, uma linha de tempo contínua, e eu falo, não quero mais ser socióloga, eu quero ser médica. Só que eu já estou fazendo um registro para uma outra existência, quem sabe, não é? Ou talvez para essa, de repente eu paro, começo a estudar e nessa ainda vou ser médica. Então, é tudo muito dinâmico, pelo que eu estou percebendo. Não existe aquele arquivo da biblioteca que a gente ia, no meu tempo, pegar um livro emprestado, que tinha a fichinha em papel mesmo, e o livro, o tombo, a fileira, tudo certinho. O registro akáshico, ele é muito dinâmico, e ele envolve não só o indivíduo, né, mas tudo que está acontecendo em volta deste indivíduo. Esta percepção está correta? Está corretíssima. E a gente vai começando a entender que... Então, veja, acho que ficou claro, né, para todo mundo que o arquivo akáshico, ele não é feito apenas por uma espécie, por um nível de consciência. Por isso que eu falo, existem infinitos níveis akáshicos, arquivos akáshicos. Então, o que acontece? E nós, seres humanos, estamos no... né, o máximo nosso hoje é o Google, vamos dizer, a internet. É o nosso arquivo akáshico maior. Você chega em nosso lar, numa colônia espiritual, você vai ver que o arquivo akáshico lá tem enfim, é uma tecnologia muito superior à nossa. E se você vai subindo, você vai pegando outros seres, outras dimensões, né, ou seja, consciências cada vez mais, né, sutis, esses arquivos akáshicos vão ficando cada vez com uma tecnologia maior ainda. Então, essa tecnologia vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai, né, de uma maneira ao ponto de que ela deixa de ser o papelzinho, a fichinha técnica, né? Ou seja, ainda há pouco tempo aqui no mundo era, no nosso lar, de repente, até há pouco tempo atrás, sei lá, um século atrás, podia ter uma fichinha em papel lá também, né? Porque tem um acompanhamento mais ou menos com o que acontece aqui, apesar de que eles estão um pouco bem à frente, por assim dizer, mas tem um acompanhamento mais ou menos para e passo. Agora, quando a gente fala de uma internet, por exemplo, como é que a gente... Dá para pensar em papel? Percebe o que nós já temos hoje, que é um arquivo akáshico bem primitivo ainda comparado ao que vem pela frente. Mas a gente consegue pensar na internet como papel, é aquela coisa, você faz uma pesquisa, de repente vem várias coisas, e de repente aquela ideia que você colocou já puxou outras ideias na própria pesquisa que você fez, e você conseguiu puxar outras coisas. Percebe que vai muito além de um papel, porque são tudo informações. Mas as informações que a gente experimenta, as informações que a gente vive, as informações que a gente acessa, as informações que a gente tem relacionamento com elas e a gente transforma, porque toda vez que eu pego uma transformação, eu transformo. Essas informações estão registradas, são imutáveis dentro da história específica daquela consciência individual e daquele arquivo akáshico específico, ou seja, aquela informação fica lá registrada, ainda que nós mesmos possamos esquecer porque a gente quer viver outro passado.
porque a gente quer viver outras informações. Então, às vezes, para isso, a gente precisa até esquecer, tirar do nosso arquivo acástico individual ali naquele momento, mas está registrado em arquivos acásticos superiores. Então, por exemplo, você vai chegar no arquivo acástico de um nosso lar, você não vai encontrar informações muito próprias sobre o universo, sobre a origem de tudo, sobre a vida em outros planetas. Agora, você vai subindo para arquivos acásticos maiores, você vai encontrar tudo isso. Você começa a encontrar essas informações todas. Então, é isso, essa grandeza, né? Ou seja, mas, de novo, o importante são as informações. As informações vão estar sempre, sempre, sempre registradas por inteiro. Por exemplo, só para eu ver no nível que chega. Se eu estou aqui na rua, e tem uma brisa batendo no meu rosto, não tem como essa informação de que eu estava passando na rua e que a brisa estava batendo no meu rosto não ficar registrada nos arquivos acásticos. Por quê? Porque eu movimentei moléculas de ar, tiveram que se desviar de mim, eu mudei o ar, eu mudei a brisa me mudou, eu senti a brisa, pode ter mudado até meu pensamento, que brisa gostosa, mudou meu pensamento, ou seja, tudo que eu interajo, todas as informações modificam as coisas. Então a história do universo só existe a partir dessas modificações, por menores que pareçam, né? São através delas. Então por isso que tudo está devidamente registrado. Incrível, incrível isso. E passou também a ideia aqui de que, além de ser muito dinâmico esse registro, ele vai da minha capacidade de compreensão dele. Então, por exemplo, se eu tenho uma capacidade limitada, eu não tive um desenvolvimento ainda, eu vou acessar poucas coisas e nem vou saber que eu estou acessando. Mas, ao passo que, conforme eu, enquanto pessoa, indivíduo, vou evoluindo, eu consigo acessar outros registros mais. E eles vão me norteando para a evolução. É importante também entender isso em termos evolutivos, Daniel? Não, excelente tua observação, excelente, porque faz a gente perceber o seguinte, né? Se eu estou aqui como um avatarzinho aqui, o Daniel, né? Ou seja, eu estou aqui nessa encarnação com o meu eu menor aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um arquivo acástico próprio encarnado também. Não é só o Google. O Google é coletivo, mas eu tenho individual, físico. Qual que é o meu individual físico? O meu cérebro, por assim dizer. O que é o meu cérebro? Meu arquivo acástico biológico, dessa encarnação. Então eu consigo guardar uma quantidade específica de informações, não mais do que isso, no meu físico, aqui nas informações aqui do meu dia a dia. Eu consigo, quando eu quero acessar minha informação, né, você perguntar para mim, Daniel, o que você jantou ontem? Nossa senhora, agora eu tenho que parar para pensar. Vou lá puxar a informação do que foi que eu jantei ontem. Aí eu consigo acessar, falar, tem a informação, está aqui. Então é um arquivo acástico, biológico, individual, do meu eu menor, com o qual eu consigo guardar informações e acessar informações que me ajudam a viver, que me ajudam na minha vida, no meu dia a dia. Agora, é o que você falou, quanto menos eu tiver a minha consciência expandida, quanto menos sabedoria eu tiver, mais limitado eu for em termos de corpo mental, mais eu vou ter dificuldade de acessar informações superiores. É aquela história, não adianta chegar aqui e me darem um arquivo acástico universal aqui, fantástico, acessar e vir a informação de que, né, uma fórmula, uma equação matemática que não tenho a menor ideia de onde começa, onde termina, é o que eu faço com ela. Então, é uma informação que está acima da minha capacidade individual. Então, para mim, é uma informação que é irrelevante. Você entende? É uma informação totalmente relevante, mas ela é relevante para seres superiores, e esses seres superiores que vão, sim, ter que lidar com essa equação matemática mais complexa, para eles é fundamental. Então, dependendo do nível que eu individualmente estou, realmente tem informações que não é nem que não consiga acessar, eu não vou ter acesso. Não vou ter acesso porque não me serve para nada. E como eu comentei antes, na espiritualidade, você não vai ter acesso apenas para olhar que existe uma equação, né, x, y, z, que você não entende. Você vai ter acesso quando ela for importante para você, e você entender, aí você vai poder ter acesso. Então, é dessa maneira, mais ou menos, que a coisa funciona. E dessa forma você me fez pensar um pouco sobre aqueles processos de
reunião dos mentores, da fraternidade, que você acessa, rituais, né, que você acessa para fazer uma queima de karmas, queima de arquivos, você acessa o registro akáshico. Mas então eu posso participar de todos os rituais, com toda a fraternidade, mas se eu não tiver o merecimento evolutivo, eu não consigo queimar nada, continua tudo arquivadinho lá, seria assim? Exatamente, né? Ou seja, porque no final das contas, tudo é merecimento. Então, assim, eu posso participar, o fato de eu participar de rituais, o fato de eu, de repente, desenvolver uma projeção astral e focar em tentar acessar arquivos akásicos, tentar buscar informações cada vez mais profundas, ou através de meditação, ou através de hipnose, e assim por diante, né? Ou seja, estar focado, isso já é uma transformação interna, é a sua busca pelo seu engrandecimento, é a busca pela sua transformação, é a busca, né, por aquilo que você quer. Então, isso já pode ser um merecimento para acessar muitas informações que você não tinha antes. Então, isso pode trazer merecimento. Por que isso traz merecimento? Porque ele está se dedicando, ele está estudando, ele está querendo, ele está realmente querendo se transformar, e daí vai. Agora, se chegar naquele nível onde daqui para frente não faz sentido para você nesse momento, você não tem merecimento, você ainda tem que passar, por exemplo, pela experiência desse trauma que você está vivendo. Não é o momento de eu dissolver esse trauma, não é o momento de eu explicar esse trauma, ainda é o momento de você vivenciar, você sofrer, entre aspas, esse trauma, de você sentir esse trauma. Você ainda está nesse momento. Bom, se você ainda está nesse momento, não é o momento da abertura da informação. Então, para a gente acessar qualquer informação akáshica, é exatamente que nem a gente, né, no nosso, né, na internet, aí o que a gente faz? Tem informações que você precisa colocar senha, né? Você vai colocar senha ali, você precisa ter um acesso especial para você conseguir ter a informação, caso contrário você não vai ter. Então é mais ou menos a mesma coisa, só que essa senha é uma senha automática, uma senha da nossa própria frequência, é uma senha que, né, que é um sinal, é uma assinatura da nossa própria evolução espiritual, do nosso próprio espírito. Então, essa senha ela é lida lá em cima pelos maiores arquivos akásicos, que vão saber exatamente que chave você tem e que chave você ainda não tem. Perfeito. Bom, então eu acho que tiramos bastante dúvidas aqui. Se ficar mais alguma, eu peço que vocês escrevam aqui no chat quais são as dúvidas e depois a gente responde, ok? Mas eu acho, para finalizar, eu passo a ideia de que não adianta querer acessar registro akáshico por curiosidade. Ah, eu quero saber quem eu fui na vida passada, quem eu posso ser na vida futura. Na verdade, é merecimento e é um registro muito inteligente, muito útil. Ele só vai ser acessado de acordo com a utilidade daquilo para o meu caminho evolutivo. Então, fique atento àquilo que você está fazendo. A prática do bem, ela é sempre muito importante. O autoconhecimento, a aplicação aqui no dia a dia, ele traz sabedoria. Então, vamos acessar, sim, mas por merecimento e com sabedoria. Gratidão. Daniel, se você quiser colocar mais alguma coisa sobre o tema, fique à vontade. Então, para a gente, né, finalizar, mas é exatamente essa ideia, a gente compreender que se a gente quer mais informações, se a gente quer mais tecnologia nesse mundo, se a gente quer acessar coisas mais complexas, podemos, com quanto a gente trabalhe para isso, com quanto a gente mereça, como tudo na vida. É o que a gente sempre diz, né, aqui no canal, não há evolução sem suor. Não há alguém que vai vir te salvar e falar, agora você sai daqui e vem aqui para o mundo melhor, né? Porque você ficou na rede esperando esse tempo todo, agora você merece, que você esperou muito bem. Não pode. Tem que ser através de atitude, através de ações, através de vontade. Nós estamos aqui para co-criar, nós estamos aqui para movimentar o universo, nós estamos aqui para aprender. Então, quando a gente está nesse movimento, nessa energia toda, nós automaticamente passamos a cada dia mais ter possibilidade de mais e mais acesso aos arquivos akáshicos e às informações que nos engrandecerão e que nos farão ser pessoas cada vez melhores. Então fica aqui também a minha gratidão a você, André, pelo programa, a todos vocês que estão assistindo e inscreva-se no canal, compartilhe se você gosta, né, desses temas e você sabe de pessoas que gostam, compartilhe
né, esses nossos vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações akáshicas. E a gente se vê na semana que vem, né, na próxima quinta-feira, com um novo tema. E eu desejo a todos vocês uma semana muito, muito iluminada. Um forte abraço, muita luz a todos. Gratidão. Gratidão, namastê. Até já.